Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa 21ª live do nosso desafio de 21 dias. Meu nome é Amanda e o tema de hoje é proteína, o macronutriente tão importante para o seu emagrecimento saudável. Hoje eu tô conectada aqui, ó, no Instagram e também no YouTube. Então, se você estiver me assistindo pelo YouTube, seja muito bem-vinda. Eu quero começar agora a fazer lives também, né, em simultâneo pelo YouTube, para que a gente possa deixar aqui registrado, né, porque a gente também tem alguns privilégios aqui. Então, você vai poder ver, né, tanto aí no Instagram. Então, se der tudo certo, você vai conseguir assistir tanto no Instagram quanto no YouTube. Oi, mãezinha, seja bem-vinda! Olha, lembrei muito de você hoje, na hora que eu preparei minha live. E também queria te agradecer pela ligação que você me fez hoje à tarde. Nossa, você me inspirou tanto, você me motivou tanto. Muito obrigada por sempre edificar minha vida, por sempre contribuir para que eu resgate cada vez mais aquilo que eu tenho dentro de mim, aquilo que eu carrego, tá bom, mãe? Te amo. Começando aqui honrando minha mãe na live, porque ela realmente tem sido muito maravilhosa. Sempre foi, né? Desde que eu era criança, ela sempre foi uma impulsionadora dos meus sonhos e dos meus desejos, né, mama? Então pronto, vamos lá então começar o nosso tema, porque, gente, sério, eu sou apaixonada por falar sobre equilíbrio nutricional. Para quem não sabe, eu sou enfermeira de formação e hoje, na hora que minha mãe ligou, ela falou assim pra mim: filha, você tá mexendo com a minha cabeça, é tanta informação que eu não sabia. Mãe, se você acha que você não sabia nada até aqui, você vai ver hoje. Hoje vai abrir a mente assim, ó, em relação a esse macronutriente que é a proteína. E eu já quero começar a nossa live de hoje te fazendo uma pergunta. Será que eu devo escolher a proteína pelo valor, ou seja, pela quantidade de proteína que tem no alimento? Será que só esse dado é suficiente? Olha só que interessante, eu recebo muitas perguntas, eu recebo muitas pessoas que me mandam rótulos de produtos para eu ajudar elas, né, a desmistificar o rótulo dos produtos. E é tão interessante, né, porque a pergunta é sempre assim: Amanda, eu posso consumir esse produto? Ele é bem rico em proteína. E aí, será que a única característica para a gente escolher um produto é a quantidade de proteína que tem nele? Ou seja, sei que a gente tem que considerar outras coisas também, mas será que a única coisa em relação à proteína que a gente tem que considerar é a quantidade de proteína que tem nele? Então hoje vamos desmistificar esse assunto aqui que é tão importante, porque você vai entender hoje o que é uma proteína de alto valor biológico. E essa faz toda a diferença para que você possa incluir no seu dia a dia, para que ela traga todos os benefícios para o seu corpo e também que você aproveite ao máximo, tenha um emagrecimento saudável, bonito, com a sua pele vistosa, um cabelo bonito, unhas fortes. Sabia, gente, que boa parte dessas unhas quebradiças nas mulheres, né, tem a ver com falta de vitamina, mas também tem a ver com baixo consumo de proteína? Pois é. Então, se você tem interesse nesse assunto, essa live é para você. E se esse assunto faz sentido para você, eu vou pedir para você compartilhar com outras pessoas. Se você tá vendo no gravado, encaminha para elas ou marca elas aqui na live, porque o meu intuito, né, é que a gente traga a maior conscientização possível sobre as escolhas alimentares e a mudança da mentalidade no processo de emagrecimento, e a gente consiga fazer isso de forma definitiva e saudável, beleza? Então vamos lá, que eu anotei aqui vários pontos importantes para a gente começar a nossa live de hoje. Então, como eu disse, né, a proteína, ela é um dos macronutrientes. Nós falamos aí já do carboidrato,
da gordura ontem e hoje o tema é a proteína. Por que eu deixei ela por último? Porque ela é a mais importante, né? Então ela é a cerejinha do bolo ali no seu emagrecimento. A proteína, ela recebeu esse nome por um médico químico chama Jacob Berzelius. Ele é sueco. E isso, né, lá na sua origem, há muito tempo atrás. Oi, lindo, seja bem-vindo. Olha, tá lá no YouTube também, se você puder dar uma olhadinha na live por lá pra ver se tá dando certo, você me avisa, tá? Então, ele colocou o nome, né, ele deu esse nome, que veio originado de um nome grego, da palavra grega proteios, que significa de primeira importância. Ou seja, a proteína, ela é o macronutriente mais importante dos macronutrientes. Ah, então o carboidrato não é bom? Não, todos são bons e todos têm funções específicas importantes. Como a gente já viu, eles têm propriedades, né, em comum, né, que é a questão de fornecer energia para o nosso corpo, mas a proteína, ela tem funções ainda mais específicas, tá? Então nós vamos analisar um pouquinho a importância da proteína na nossa alimentação e também no nosso corpo. Então, quando a gente pega uma célula humana, ou seja, uma célula do nosso corpo, e a gente faz um estudo, né? Uma análise mais profunda dessa célula, a gente vai constar que nela entre 75 e 80, 85% da sua composição é água. E o restante que sobra, a maior porcentagem e constituição é de proteína, ou seja, de 10 a 15% proteína, de 2 a 3 são os lipídios, que são as gorduras, e 1% carboidrato, certo? Então, entre outras coisas, mas só para vocês terem uma ideia, que entre os macronutrientes, ele também é o mais importante para a nossa célula humana, tá bom? Então, as proteínas, agora a gente vai pensar assim para ficar bem claro assim na nossa cabeça. Imagina a proteína, olha aí o Instagram, às vezes eu vou olhar aqui para baixo que é por causa do YouTube, que a câmera tá bem aqui embaixo, tá bom? Para vocês não se sentirem sozinhos, eu vou olhar para cá e para cá, para cá e para cá. Então vamos lá. As proteínas, né, elas são uma macromolécula, como diz, macronutrientes, porque são moléculas maiores do que as de micronutriente. As de macronutrientes são moléculas, né, deixa eu ver, parece que eu tô meio amarela ali no... Ai, acho que... Peraí, só um pouquinho. Ai, acho que agora melhorou, né, parece que eu tava meio amarela. Tá melhor assim, não tá? Vamos lá, a proteína são macronutrientes, ou seja, moléculas maiores, tá? Nutrientes onde a gente precisa de uma quantidade maior do que os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, tá? Então, para cada grama de proteína, nós temos 4 calorias, certo? Que é a mesma coisa, a mesma quantidade de caloria por carboidrato. E ontem a gente viu que a gordura tem mais do que o dobro, tanto da proteína quanto do carboidrato. Tem 9 gramas por grama do macronutriente, certo? Então imagina que a sua célula do seu corpo, né? Uma célula do seu corpo é como se fosse uma casa, né? Então dentro de você tem muitas casas. E aí é como se fosse uma casa. Nessa casa tem uma parede. Essa parede é a proteína. E os tijolos são aminoácidos, que é o quê? Que são os componentes que dão origem à proteína. Deu para entender? Então, os tijolos dessa casa são os aminoácidos que formam aquela proteína, que forma aquela parede, e a nossa célula, que compreende a casa. Então, as proteínas, elas representam o principal componente em relação à estrutura e funcionabilidade, né? Das funções aí das nossas células do nosso corpo. O nosso corpo, ele tem mais ou menos 200 tipos diferentes de células. Ou seja, imagina a importância da proteína. Não é que nós temos 200 células, nós temos 200 tipos de células diferentes,
que todas elas precisam de proteína, tá bom? Então elas têm várias funções, né? A proteína ela tem uma função muito importante no nosso corpo. A primeira, ou uma das funções, né? Eu vou falar que algumas funções que ela tem, mas alguma das funções é que tem proteína nos nossos sucos digestivos, ou seja, ela atua na parte de digestão dos alimentos. A proteína também é importante como transporte, que através das hemoglobinas do nosso sangue vai para a corrente sanguínea e alcança todos os tecidos e órgãos. Ela também tem uma importante papel na estrutura do nosso corpo, né, que são os nossos músculos aí, na estrutura muscular. Também na nutrição, e hoje nós vamos especificar um pouquinho mais nessa área da nutrição. Também a proteína, ela atua de forma muito poderosa no nosso sistema de defesa do corpo, ou seja, nas imunoglobulinas e os anticorpos do nosso corpo. Quer dizer o quê? Quer dizer que se a pessoa não ingere proteína suficiente, ela tem mais dificuldade de combater a vírus, resfriado, qualquer tipo de infecção, de bactérias que penetrem ali nela, certo? Então, é muito utilizado para essa parte de defesa do nosso corpo. A outra coisa é que ela tem um papel fundamental e importante no nosso movimento, ou seja, na nossa contração e relaxamento muscular. Também no papel hormonal, então vários hormônios dependem de proteína para que aconteçam. E também como suporte da nossa pele. Então grava bem isso que eu vou te explicar hoje. Por que boa parte das pessoas que faz dieta fica flácida? Olha só, tem a ver com a estrutura da nossa pele que depende de proteína na nossa alimentação. Certo? Então vamos lá. Imagina um homem, né? Um homem adulto, ele cerca mais ou menos de 10 quilogramas da massa corporal dele, ou seja, né? De toda a massa corpórea dele, 10 quilos aproximadamente é proteína. Só que desses 10 quilos de proteína, 300 gramas dessa proteína, desse total, né, de 10 quilos, elas são substituídas diariamente. Então, parte desses 300 gramas é reciclado e reutilizado pelo nosso próprio corpo. E o restante disso deve ser composto e ingerido pelos alimentos diariamente. Então, a gente tem um poder de reciclar e reutilizar nossa própria proteína, mas ainda assim, se a gente não der a base, né, para construção muscular, para o processo de digestão, para o trabalho hormonal, para nossa pele, para os nossos movimentos, tudo isso, a gente vai perdendo massa muscular. Quer dizer o que, Amanda? Quer dizer que, por exemplo, acontece com pessoas que quase não comem proteína. Elas acabam utilizando da sua proteína, o corpo tem um trabalho danado para fazer tudo isso e ela não dá a base, porque o corpo não estoca a proteína, ele não tem a capacidade de estocar a proteína, ele tem capacidade de reciclar e de utilizar uma parte dessa proteína, mas não estocar, assim como ele estoca gordura e como ele estoca, na verdade, a gordura tanto em forma de carboidrato quanto em forma da própria gordura, tá? Então, a gente precisa ingerir essa proteína para que a gente possa dar ao corpo toda a matéria-prima que ele precisa para desenvolver todas essas funções naturais que ele precisa desenvolver. Então, nós temos aí unidades constituintes dessa proteína, que são os aminoácidos, certo? Os aminoácidos, eles são moléculas, né, que compreendem a proteína quando ele tem a sua funcionalidade estabelecida. Então, o que acontece é que nós, seres humanos, a gente precisa de em torno mais ou menos de 2 gramas de proteína por quilo de peso. Então, olha só que isso daqui é importante, porque as pessoas falam, tá bom, Amanda, mas quanto de proteína que eu tenho que consumir?
tá bom? Existe uma conta específica que você pode fazer, mas não vem ao caso, porque se você tiver essa informação geral, você já vai entender esse princípio tão importante, tá? Então, ó, beber minha água aqui. Então, nós precisamos diariamente em torno de 2 gramas de proteína por quilograma da nossa massa magra. E como que a gente vai resumir isso de uma forma prática, então? Geralmente, as mulheres, elas ficam satisfeitas ali entre 75 e 100 gramas de proteína por dia. E o homem entre 100 e 150. Mas não é 100, 150 de carne, é 100, 150 de proteína. E nós vamos entender um pouquinho mais lá na frente a diferença entre 100 gramas de carne e 100 gramas de proteína, tá bom? Que você fala, então tá fácil, Amanda, eu como 100 gramas de carne facinho. Isso daí não é problema pra mim, não, é diferente. Comer 100 gramas de carne é totalmente diferente de você comer 100 gramas de proteína ao longo do seu dia, distribuído em várias refeições, tá bom? Você não precisa comer isso tudo de uma vez, nem pode, nem deve, né? Porque afinal de contas, a gente precisa dessa moderação ao longo do dia e ir acrescentando proteína ao longo do nosso dia, certo? Mas é só para vocês entenderem que 100 gramas de carne é diferente de 100 gramas de proteína, tá bom? Quero que fique bem claro. Mas, Amanda, como que a gente faz para fazer a proteína que a gente come virar toda a proteína corpórea? Ou seja, utilizar aquela proteína da carne, das leguminosas, né, de todos os alimentos que são ricos em proteína, como que a gente faz para transformar isso em proteína aqui, ó, né, proteína no corpo, nas células, no músculo, como a gente faz isso? Então vamos lá. Isso acontece por haver por um processo de digestão e de absorção do nosso corpo. Então vamos me acompanhar aqui. Vocês estão me acompanhando? Faz um joinha aí, vocês estão aí? Mãe, tá aí? Tá entendendo, mãe? Então, o que o nosso corpo faz? Imagina que você pega lá os seus alimentos proteicos e você ingere. Depois que você ingeriu, quando esses alimentos eles são digeridos no seu estômago por completo, por isso a importância da mastigação. Porque o estômago, ele foi feito para digerir aquele alimento que foi triturado pelos dentes. Então, se você não triturar direito o alimento e ele descer para o estômago e ele não for bem digerido porque ele não está triturado, você não vai absorver corretamente aquele alimento. Então, primeiro você tritura com os dentes o máximo possível, pelo menos uma carne de 30 a 50 vezes a mastigação, até virar uma pastinha mesmo. Aí depois você engole. Daí você vai digerir. Tô tentando no YouTube. Tenta, mãe, que daí eu posso aparecer na sua TV também. Minha mãe falou que a câmera fica muito pequenininha, na TV fica maior. Ainda mais agora, 50 polegadas, né, mãe? Você tá que tá. Então, depois que esse alimento proteico, né? Eu falei da carne, mas não é só a carne. Nós vamos já entender isso daí, tá bom? Mas a carne, ela é mais difícil da gente triturar o quanto é necessário triturar para depois o estômago conseguir digerir, né? Então, depois que a gente faz essa trituração aí com os nossos dentes, que ele cai no nosso estômago e a gente consegue digerir isso por completo, aí esses aminoácidos, eles vão para o nosso intestino. E é ali no nosso intestino, que pela mucosa intestinal, esse aminoácido vai ser absorvido. Então, a gente come a proteína, digere, vira o aminoácido que entra ali, né, que são partículas menores, ela entra ali, é absorvida pela mucosa intestinal, e aí essa mucosa intestinal que absorve, ela joga na corrente sanguínea, e a corrente sanguínea vai distribuir para o resto do corpo. Aí, quando ela chega nos tecidos, existe uma programação do DNA
que tem essa programação genética, né, para transformar o aminoácido na proteína do corpo. E de acordo com toda a especificidade de cada órgão, de cada tecido, de cada coisa que ele precisa. Ou seja, em função ou estrutura de cada tecido que precisa da proteína para ser formado. Isso quer dizer o quê? Que nos nossos neurônios é elevado, né? O aminoácido tem proteína, as células da pele têm proteína, as células dos órgãos têm proteína, as células musculares têm proteína. Então você entende que para uma proteína virar uma proteína corpórea precisa passar por esse processo digestivo, né? Que agora chama de digestório. Então precisa desse processo, precisa garantir a digestão completa dessa proteína, desses aminoácidos, depois a absorção desse aminoácido pela mucosa intestinal e o transporte que é feito através da nossa corrente sanguínea, ali pelas hemoglobinas, que vai ter aí esse acesso aos tecidos, e através do DNA, né, desses tecidos, é que ele vai especificar cada tipo de proteína que vai ser constituída, os neurônios, os músculos, né, a pele, o órgão, os órgãos, todos esses tecidos necessários aí de proteína, tá bom? Deu para entender? Deu? Então pronto. Todas as proteínas em todas as espécies de seres vivos, elas têm uma coisa em comum. Sabe qual é? Todas são compostas por 20 tipos de aminoácidos. O que quer dizer isso, Amanda? Os aminoácidos, eles são classificados ao valor nutricional em 2 grupos, que são os aminoácidos não essenciais ou naturais, que são aqueles que o nosso corpo tem capacidade de produzir, são 12 tipos. E os essenciais, que são aqueles que o nosso corpo não tem capacidade de produzir, que são 8 tipos, certo? Então, ao todo, eles dão 20 tipos, que vai ser o composto aí da proteína. Então, o que acontece? Se os não essenciais estiverem presentes na nossa alimentação, ótimo, a gente não vai ter que gastar energia do corpo para poder produzir esses aminoácidos essenciais que o corpo, não essenciais, desculpa, que o corpo é capaz de produzir. Então, se a gente der na alimentação, ele não tem que gastar essa energia do nosso corpo. Mas, se nós não tivermos os essenciais, que são fundamentais, e que a gente não tem capacidade de produzir, a gente pode ter vários prejuízos na nossa saúde e no nosso emagrecimento, certo? Então, a gente tem aí proteínas, né? Assim como a gente tem carboidratos complexos e simples, gorduras boas e gorduras ruins, nós também temos proteínas completas e proteínas incompletas, certo? O que é uma proteína completa? Uma proteína completa é aquela que tem os 20 aminoácidos. A proteína completa é aquela que tem os 8 aminoácidos essenciais. Ou seja, ela tem aquilo que o corpo é capaz de produzir, mas ela também tem os 8 que o corpo não é capaz. Então, aquilo lá é uma proteína completa. Isso eu tô falando na alimentação pra gente fazer as nossas escolhas, tá bom? E quando que uma proteína, ela é incompleta? Quando falta um dos 8 aminoácidos essenciais ou mais, certo? Então, o que vai ditar se a proteína é completa ou incompleta é a quantidade de aminoácidos que o corpo não é capaz de produzir, ou seja, que a quantidade de aminoácidos essenciais, que são 8, ou falta um ou faltam vários, tá bom? Então, do ponto de vista dos estudos, né, atualmente a gente tem a seguinte conclusão, de que as proteínas completas, elas tendem a vir mais da origem animal, certo? E as proteínas incompletas, que são aquelas que de alguma forma falta um ou mais aminoácidos, são as vegetais.
mas existe uma proteína vegetal que ela é uma exceção, inclusive ainda é melhor que a carne. Alguém sabe qual é? É a proteína da soja. A proteína da soja, ela é considerada uma proteína de alto valor biológico. Ela tem mais proteína na mesma quantidade de carne, de soja, tem mais proteína e com uma qualidade nutricional ainda melhor do que a carne, certo? Oi, Ellen, seja bem-vinda, lindona. Então, olha só, eu vou citar aqui alguns exemplos de alimentos que são ricos em proteína. E depois eu vou voltar naquela primeira pergunta que eu fiz para vocês no início da live, certo? Então, olha só, a soja, a cada 100 gramas desses alimentos que eu falar, tem essa porcentagem de proteína. Então, a soja, em 100 gramas de soja, tem em torno de 36 gramas de proteína. A carne vermelha, em torno de 100 gramas, tem de 27 a 30 gramas, dependendo da carne. Se ela tem um pouco mais de carne, um pouco menos de gordura, varia um pouquinho, mas é mais ou menos isso, tá? Cada 100 gramas de carne tem, em média, aí 27, 28 gramas de proteína. Em cada 100 gramas de amendoim, tem 26 gramas de proteína. Salmão, 25 gramas de proteína. Camarão, 24 gramas de proteína. Frango, 23 gramas de proteína. Grão de bico, 21 gramas de proteína. Amêndoa, 18 gramas de proteína. Chia, 17 gramas de proteína. O leite da vaca, 8 gramas. E o ovo, 6 gramas. Mas, Amanda, então o que eu devo fazer é olhar a proteína do alimento e escolher por essa única razão? E aí? Pela quantidade de proteína é o que eu tenho que me basear, a quantidade de proteína que tem naquele alimento é a minha base para fazer a escolha desse alimento? Aí é que tá. Não é só pela quantidade de proteína que a gente deve escolher as nossas proteínas para o nosso dia a dia, certo? Por quê? Porque existe uma coisa chamada pacote de proteína. Quer dizer o quê? Quer dizer que junto com a proteína, esses alimentos carregam outras coisas, como gordura, como carboidrato, como fibra, como fitonutriente. Então, não depende apenas da quantidade de proteína que tem naquele determinado alimento, mas para a gente fazer uma boa escolha, a gente também tem que avaliar um outro fator, que é a biodisponibilidade dessa proteína. Mas calma, nós vamos chegar lá. Vamos dizer assim, por exemplo, que para que a gente possa olhar não só para a quantidade de proteína que tem no alimento, a gente precisa olhar também para a qualidade desta proteína. Quer dizer então que existe isso? A gente ainda tem que ver a qualidade da proteína? Pois tem. E olha só que interessante, para que uma proteína ela seja de boa qualidade, existem 3 critérios que dizem se essa proteína é de boa qualidade ou não. Então, a primeira coisa é que uma proteína boa, ela tem que ser de alto valor biológico. E o que é, então, uma proteína de alto valor biológico? É aquela proteína que tem os 8 aminoácidos essenciais completos na sua composição. Que mais? Além disso, existe um score, uma medida, né, que é utilizada, que é de digestibilidade proteica desses aminoácidos. Tem uma sigla chamada PDCAAS, certo? Que é a tradução, que é a sigla desse score, que é Score de Digestibilidade Proteica Corrigida de Aminoácido. Meu Deus, Amanda, que doideira! Calma lá que você vai entender o que eu tô te dizendo. Eu só preciso embasar e contextualizar a informação que eu tô passando aqui pra vocês, que eu tenho certeza que vocês que me seguem aqui nunca ouviram falar sobre isso e é tão importante para você entender como você faz para escolher
os alimentos que vão compor a sua rotina nutricional e como você faz para excluir aqueles alimentos que não contribuem para a sua saúde. Eu recebo muitas perguntas, muitos rótulos falando: Amanda, esse alimento é bom ou é ruim? Com essa informação que eu vou te dar aqui, você vai ter a capacidade de desvendar este mistério, certo? Então vamos lá. Esse valor, né, que tem esse score, essa tabela, essa medição aí, ela vai medir o valor da proteína na nutrição humana, certo? No nosso corpo. E esse valor, ele é definido que a partir de 0,75 são proteínas de alto valor biológico. Ou seja, as que têm menos score não são. E o score máximo, que é tipo as melhores proteínas, tem um score 1,0. Certo? E eu vou te dar aqui alguns exemplos. Então, só pra gente poder deixar claro aqui o que é uma proteína de alto valor biológico. Através desse score, né, que é a medição dessa proteína, ela tem 3 coisas que compreendem para que a gente descubra se essa proteína é boa ou não é boa. Então, a primeira, ela tem que conter todos os aminoácidos essenciais, ou seja, daqueles aminoácidos, os 8 essenciais, que é aquele que o nosso corpo não produz, é a primeira classificação de ser uma boa proteína. O segundo é a biodisponibilidade dessa proteína. Que isso, Amanda? Biodisponibilidade é a capacidade que o nosso corpo tem de digerir essa proteína, de absorver essa proteína e de assimilar essa proteína. Ou seja, fazer com que essa proteína que a gente ingeriu, ela chegue nas nossas células e seja assimilada pelas nossas células e assim desenvolva o papel necessário e principal dela na nossa nutrição. No nosso corpo, certo? Através da alimentação, da nutrição que a gente está ingerindo ali. Então, biodisponibilidade é a capacidade que o nosso corpo tem de digerir aquela proteína que a gente deu para ele, dela ser absorvida pelo nosso intestino e dela ser assimilada pelas nossas células do corpo. E por último, o terceiro ponto é que existe um respaldo por investigação científica que precisa conter naquele produto que você está avaliando, certo? Então, se não tiver essas 3 coisas, não tiver os 8 aminoácidos essenciais completos, não tiver biodisponibilidade e não tiver um respaldo por investigações científicas, e esse é o que mais pega. Por quê? Porque muitos produtos que tem no mercado não tem esse respaldo científico. Não tem. E é por isso que muitas proteínas são retiradas do mercado. E algumas ainda não foram descobertas, por isso que elas ainda não foram retiradas, tá? Mas assim que descobrem, eles retiram, é uma das coisas, né? E também quando aquele produto ele tenha crescido ali dentro dele outras coisas que são prejudiciais para o nosso organismo. Ou seja, essas investigações clínicas não vai só retirar o produto do mercado. Pelo contrário, tem muitos produtos que não têm essa investigação clínica e que estão sendo disponibilizados ali e que você tem acesso e que você pode comprar, tá bom? E elas não têm e também nunca vão ter, certo? O que acontece é que o fato delas não terem não significa que ela é uma proteína de alto valor biológico. Ou seja, você pode estar comprando gato por lebre. E aí, quando você pegar o rótulo de um produto, seja esse produto um shake proteico, seja um whey protein, seja um suplemento alimentar qualquer que tenha proteína, seja uma barra de proteína, ou seja iogurtes, esses produtos que são ricos em proteína, que quando você olha lá no rótulo, fala assim: 30 gramas de proteína. Esse é bom, a Amanda falou que tem que consumir proteína, então vou pegar esse. Só que quando você vai ver, além de não ter esse respaldo de investigação científica, ainda não é biodisponível e ele também, às vezes, não tem os 8 aminoácidos essenciais.
E uma das coisas que faz com que a gente saiba ou não se esse produto tem, também é o tempo de saciedade que esse produto nos dá, certo? E as proteínas de alto valor biológico nos dá pelo menos de 3 a 5 horas, até 6 horas de saciedade. Então a gente precisa saber desse conhecimento quando a gente vai procurar um produto no mercado. Às vezes as pessoas perguntam assim pra mim: ai, Amanda, por que tem que tomar esse shake ou aquele, né? Ou por que eu tomo, por exemplo, o shake da Herbalife? Porque ele tem essas 3 características. Ele tem respaldo científico, ou seja, ele tem investigação e tecnologia científica, ele tem os 8 aminoácidos essenciais e ainda é biodisponível, ou seja, ele é considerado como uma nutrição celular. É por isso que eu tomo e a minha família inteira toma há mais de 10 anos, certo? Por conta disso, por conta de quando eu tava precisando perder peso, que eu conheci essa nutrição, o que aconteceu foi que, como eu sou enfermeira, eu queria entender o que eu tava tomando. Eu não ia colocar qualquer coisa no meu corpo, eu não entendia nada de suplementação nessa época. Então eu fui estudar e eu queria ter todo o conhecimento do mundo para tomar e também dar para os meus, na verdade, porque para filho a gente quer aquilo que é bom, certo? Então eu também queria dar. O shake da Herbalife, ele é feito para adultos normais, mas levando para o pediatra e ele avaliando o produto, ele falou: olha, eu não vejo mal nenhum dela tomar. Então, o pediatra da Ana Laura, na época, autorizou a Ana Laura a tomar. E ela tomou. Desde que eu conheci a Herbalife, ela tinha 3 anos de idade. A Lala já começou mais cedo. Mas isso é uma consideração médica específica, tá bom? Agora, o que eu quero dizer é que, para ter tudo isso, a gente aumenta muito o valor daquele produto. Certo? Por quê? Porque ele te dá saciedade, porque ele ajuda você na construção da massa muscular, ele nutre as suas células, leva proteína, só a proteína que você come neles, ela é absorvida pelas células do seu corpo, certo? Então a gente precisa avaliar tudo isso, se o meu corpo tem capacidade de digerir aquilo, porque senão eu tô lá toda achando que tô abafando, tomando 40 gramas de proteína numa refeição e aquela proteína tá entrando para um lado e saindo para o outro. Eu tô gastando dinheiro à toa, jogando dinheiro no lixo. Então você precisa de, quando você for escolher, né, esse daqui não é uma aula de suplementação, mas é só para vocês terem uma ideia, só assim, sabe, para vocês entenderem um pouquinho sobre essa questão. Por quê? Porque existem muitos suplementos que são bons, mas eu só conheço o produto da Herbalife que me dá todo esse respaldo científico, tecnológico e também que contém todos os princípios que precisa para que aquela proteína seja de alto valor biológico. Pode até ser que tenha algum que eu não conheça, mas dos que eu estudei é o único que eu encontrei no mercado, certo? E é por isso que eu faço uso e dou para as minhas filhas também. Mas uma coisa importante a gente entender, que se nós estivermos focados e baseados em alguma coisa para emagrecer, que vai emagrecer o nosso corpo, a gente não vai conseguir manter o nosso resultado, tá bom? Então tem muitas pessoas que não utilizam a nutrição da Herbalife como o fim da qual ela se destina, que é para suplementar, que é para melhorar o funcionamento celular, que é para acrescentar mais proteína, mais fibra, mais ômega, mais cálcio, mais minerais, mais vitaminas, tudo isso. Ela não é para perder peso, ela não foi feita para isso, não tem nenhum inibidor de apetite, nada disso. Mas como ele é completo do ponto de vista nutricional, ele tem baixa caloria, ou seja, caloria controlada dentro daquilo que é a norma por substituto de refeição, que é acima de 200 calorias, né? Ele tem até 200, não pode ter abaixo de 200 calorias, ele tem 210 calorias. Então, quando você faz ele, né, conforme o rótulo, ele tem em torno de 200 calorias. Então, você vai diminuir a caloria daquela refeição e aumentar o valor nutricional daquela refeição. E isso contribui para o emagrecimento saudável, beleza?
Então, só pra gente deixar claro aí. Outra proteína de alto valor biológico que tá dentro desse score, logo abaixo. Eu não falei, né? Tem 4 proteínas que tem o score 1.0, né? Mediante a escala do PDCAAS, que eu falei pra vocês. Então, as 4 que são assim, tipo, o topo do score de biodigestibilidade, de aminoácidos essenciais completos e também desses respaldos de investigação clínica aí, que são a proteína da soja, a clara do ovo e a proteína do leite, tanto a caseína quanto o whey protein, tá bom? O que a gente precisa entender em relação ao whey, muita gente me pergunta também, que a gente precisa entender é que muitas vezes esses wheys que a gente encontra no mercado, eles têm outras coisas junto, tá bom? Não é um whey puro, ele tem às vezes outros componentes ali, até para tirar aquele sabor ruim que ele tem, certo? Então a gente precisa tomar muito cuidado quando vai comprar um suplemento. A gente precisa, é bom, é ótimo, é importante suplementar, mas precisa de um acompanhamento, precisa de um respaldo, precisa de ter conhecimento, porque senão, além de você jogar dinheiro fora, você ainda pode vir a prejudicar o seu corpo dependendo do tipo de suplemento e da quantidade que você usa, beleza? Então, o segundo aí, né, as outras proteínas depois dessas 4 que eu falei pra vocês, que tem um score 0.9, são as carnes, tanto as carnes vermelhas como as carnes brancas, e depois 0.75 os grãos e as leguminosas, e por último o amendoim, tá bom? Então, como eu falei pra vocês, existe um pacote de proteína. Quer dizer o que, Amanda? Quer dizer que junto com a proteína daquele alimento, vem outras coisas acrescidas, outras coisas agregadas, como carboidrato, como gordura, como fibra, como sódio. Então tem outras coisas ali, por isso que a gente não pode só escolher pela quantidade de proteína, mas a gente também tem que olhar o conjunto todo. Por exemplo, o amendoim, né? Vou citar aqui um exemplo. O amendoim, ele é rico em proteína, mas ele é riquíssimo em gordura, ou seja, ele é super calórico. Agora, tem um amendoim que ele não presta de jeito nenhum, que é aquele japonês. Aquele japonês, além de ter, né, tudo isso, ele ainda tem muita quantidade de sódio nele e ainda tem uma casquinha em volta dele que é feita de carboidrato e gordura também, tá bom? Então, esses amendoins aí que eu comia quando era criança, porque também não sabia disso, esses daí são deliciosos, não é uma boa opção para você escolher, tá bom? Então a gente precisa entender essa diferenciação entre os alimentos para que a gente possa fazer boas escolhas. Então, para ajudar vocês nisso, eu trouxe aqui 3 exemplos, tá? Para vocês entenderem o que é esse pacote de proteína, que são alimentos que têm outras coisas acrescidas nele. Por exemplo, 120 gramas de lentilha, que é uma leguminosa, ela tem 18 gramas de proteína, tem 15 gramas de fibra, tem 300 miligramas de ALA, que é um ácido graxo ômega 3 derivado dos vegetais, tem fitonutrientes, que nós falamos um pouquinho essa semana já dos fitonutrientes, e eles quase não têm gordura saturada e também nem sódio, tá bom? 120 gramas de salmão já tem 30 gramas de proteína, 1 grama de ômega 3, 1 grama de gordura saturada e 100 miligramas de sódio. O filé de carne assado, né? Então, o salmão grelhado, a lentilha cozida e o filé assado tem 33 gramas de proteína, 120 gramas tem 33 gramas de proteína, 5 gramas de gordura saturada. Se você não assistiu a aula de gordura, eu fiz ontem essa aula, então assiste lá para você entender sobre essa questão da gordura saturada, e 100 miligramas de sódio, certo? Então, quando a gente vai escolher um alimento, a gente tem que pensar no contexto, que é o quê? O pacote de proteína, que além de ter proteína naquele alimento, ele tem outras coisas aí acrescidas nele. Então, eu quero dar ênfase hoje para um assunto que é de muita importância, mas que é muito pouco falado, porque as pessoas só falam do valor proteico. Então, então se a gente for olhar por esse contexto, Amanda, é melhor eu comer carne de vaca, já que tem mais proteína.
Só que não. Primeiro porque a gente viu que ela também é rica em gordura, tem mais sódio na carne de vaca. E segundo, por quê? Porque a carne de vaca, olha só, gente, para a carne de vaca, a proteína da carne de vaca ser produzida, precisa de utilizar 5 vezes mais de água do que para as proteínas vegetais. Precisa utilizar 10 vezes mais de terra que tem que ser cultivada para dar origem a essas proteínas animais. 25 vezes mais liberação, acontece, né? Mais liberação de gases de efeito estufa para que a gente possa consumir essas proteínas animais. Maravilhoso. E o que isso quer dizer? Quer dizer que as proteínas vegetais, elas têm como vantagem a sustentabilidade do nosso planeta. E além disso, ela tem maior concentração de nutrientes e fitonutrientes. Então, acrescido dessas proteínas, né? Então, se a gente quiser ir além do nosso prazer individual mesmo, como ser humano individual, né, de comer só uma carne ali, ter só esse prazer nosso, né? E a gente quiser contribuir para a sustentabilidade do mundo, o ideal é que a gente inclua mais proteínas vegetais na nossa alimentação. Isso vai permitir que a gente contribua para a sustentabilidade e também pensando no futuro do planeta e no futuro da sustentabilidade do planeta e também na humanidade. E quando você faz isso, você aumenta o seu leque de possibilidades, melhora o seu paladar e recebe, além da proteína vegetal, você ainda recebe outras coisas como fibra, como vitaminas, minerais, fitonutrientes, diminui o sódio, diminui a gordura, certo? A gordura saturada, né? Que a maioria da carne vermelha tem. Então, o maior, né, aumento da proteína vegetal vai melhorar o equilíbrio da nossa saúde e também do planeta. Aí você fala, Amanda, mas eu não consigo ficar sem carne. Eu não estou falando para ninguém virar vegetariano. Não é essa a minha proposta, certo? Se você quiser, ótimo. Mas não é essa a minha proposta. A minha proposta é que você diminua a quantidade de vezes que você come carne e que você aumente as proteínas vegetais no seu dia a dia. Certo? É uma combinação de coisas. Hoje mesmo eu falei com a minha mãe, falei, mãe, aproveita que você tá na Bahia, consome mais peixe, né? Olha que maravilha, tem ali, às vezes o pescador vai, pesca o peixe, ela já pode consumir o peixe na mesma hora. Não é maravilhoso? Dá aquela limpadinha ali no peixe, ela já pode consumir, então consumir mais peixe, mais carne branca, né, que é um pouco melhor do que a carne vermelha, e principalmente acrescentar no nosso dia a dia lentilha, quinoa, grão de bico, tantos grãos, né? A minha mãe sempre falou pra mim, né, dos grãos e tudo mais, sempre teve em casa, eu sou apaixonada por eles, eu gosto muito, e sempre falo aqui que eu dou graças a Deus à minha mãe. Ela tem preguiça de cozinhar só pra ela, né, mãe? Mas quando a gente morava todo mundo junto, nossa, ela fazia uma variedade de coisa, e tanto que é por isso que eu aprendi a gostar de coisas saudáveis, né? Na minha alimentação, eu sempre gostei dessas coisas. Então, você sabia que para você consumir, como que você pode fazer? Então, para você consumir mais vegetais, né? Tanto eles são ricos na quantidade quanto na qualidade das proteínas. Então, como que você faz aí, Amanda? Me dá aí uns exemplos, né, de proteína vegetal, onde eu encontro proteína vegetal. Então, vamos lá. Em seu destaque máximo, que eu já falei pra vocês, é a soja. Inclusive, gente, vocês me cobrem? A minha mãe faz uma torta de soja deliciosa, deliciosa. Ela dá um trabalhinho, sabe? Mas se você fizer bastante, depois você pode até congelar, né, mãe? Pode congelar, né? Fica bom congelada. Você pode congelar em porções menores e você pode consumir ali em seus lanches saudáveis, né? O que é importante em relação às leguminosas? Elas necessitam de remolho. Por quê? Porque nas leguminosas tem uma proteção para elas que é natural da leguminosa, que são os fitatos. Esses fitatos, eles são componentes da soja
que impede que micro-organismos, né, vivos ali comam a soja, mas eles prejudicam a absorção dos nutrientes no nosso corpo. Quando você faz o remolho dessas leguminosas, você diminui a quantidade de fitato que tem ali. Você praticamente retira o fitato. Então, o que você tem que fazer? Essas leguminosas, elas têm que ter no mínimo ali de 10 a 12 horas de remolho, tá bom? Quanto mais, melhor. Se puder deixar 24 horas, melhor ainda. Quer dizer o quê? Você põe na água, põe a leguminosa, cobre de água e você vai trocando a água umas 2, 3, 4 vezes por dia, se for preciso. Você vai jogando água fora, põe nova água, joga água fora, põe nova água. Isso vai fazendo com que o fitato dessa proteína, dessa leguminosa, ela saia e você absorva melhor os nutrientes, tanto dela quanto dos outros alimentos que você vai ingerir junto com ela, beleza? Então, a soja tem aí como destaque, né, de 36 gramas em média de proteína para cada 100 gramas. A lentilha, 23 gramas. O grão de bico, 21 gramas. O feijão, 20 gramas. A quinoa, 13,5, 14 gramas. E a ervilha, 7 gramas e meio de proteína na sua composição. Então, quanto mais a gente acrescentar as proteínas vegetais no nosso dia a dia mesmo, a proteína vegetal, ela é um dos nutrientes que faz parte de um prato saudável. Ou seja, você pode colocar uma proteína animal, mas se você coloca uma leguminosa junto, você não precisa comer tanta proteína animal, porque nela vai completar um pouco da proteína da qual você precisa também. Além de te trazer os fitonutrientes, de te trazer os nutrientes, as vitaminas, os minerais, tudo isso, fibra, que é maravilhosa porque super ajuda no intestino e tudo mais. Quer ver uma combinação de um cereal com uma leguminosa que completa os 8 aminoácidos essenciais e que faz parte do dia a dia do brasileiro e que todo mundo acha que vai prejudicar o emagrecimento? O arroz e feijão. Aquilo que falta no feijão tem no arroz e aquilo que falta no arroz tem no feijão. Os dois juntos completam os 8 aminoácidos essenciais dos quais o nosso corpo precisa para formar a proteína essencial, que é aquela que o nosso corpo não produz. Por isso, para emagrecer e para ter uma vida saudável, você não precisa retirar o arroz e feijão. Pelo contrário, você pode comer. O que você não pode? Exagerar. Porque, gente, sério, que delícia é um arroz branquinho, fresquinho, saindo na hora. E um feijãozinho quentinho cozido no dia. Fala sério, não é demais essa combinação? Oi, gata, você chegou? Vem cá falar oi, Patina! Ai, meu Deus, que amor! Olha aqui, ó. A tropa chegou! Olha lá, faz manda um beijinho! A tropa chegou! A tropa chegou! A tropa chegou! Para proteína na veia! Para finalizar! Hora de dizer tchau! Tchau! Então, gente, para a gente finalizar, né, a nossa live de hoje. Intérprete da minha live? O conhecimento mais o bom senso. Vai com Deus, tá? Gostou do modelito? Aham. O conhecimento mais o bom senso pode desenvolver um novo prazer através da variação alimentar e você conquistar um estilo de vida novo para sua vida. E assim você conseguir não só emagrecer, mas melhorar a sua saúde, porque o nosso foco é na saúde e é por isso que eu venho aqui para falar sobre equilíbrio nutricional, porque não adianta nada você contar caloria, comer um monte de caloria vazia, emagrecer, ficar doente, né? Não ficar saudável e um monte de coisa acontecer na sua vida e no seu organismo. Então, o que eu quero é que você mude a sua mente, porque é através da mudança de mentalidade que você vai ser capaz de escolher as proteínas certas para o seu dia a dia. E eu espero ter te ajudado nessas escolhas.
Se você gostou dessa live, encaminha para alguém que não tem esse conhecimento e que também vai fazer toda a diferença nas escolhas dela, tá bom? Beijo, tchau, mãezinha! Depois você me conta se você gostou da nossa live, tá? Te amo, viu? Tchau, gente! Tchau, YouTube! Até a próxima! Bye! Bye, bye!